Bom, gente, boa tarde. Deixa eu ver. Esse é mais um vídeo que eu vou gravar. Assisti um programa hoje. Fiquei muito contente porque me faz entender mais do que eu já estava entendendo, principalmente entender o cenário nacional e o cenário mundial, o momento que nós estamos vivendo, a situação que a gente está vivendo, a decisão que a gente tem que tomar, o conhecimento que a gente tem que ter. Então eu estava assistindo um programa do nosso querido Pablo Santa Cruz de La Vega, o Projeto OVNIS 4, e me chamou a atenção as palavras finais dele no programa quando ele fala em relação aos ETs, aos alienígenas, aos extraterrestres, e ele fala quatro coisas muito interessantes que deixam a gente numa situação de ter que tomar uma decisão, ter que adquirir conhecimento para tomar uma decisão. Então ele fala em relação aos ETs, ele fala, eles estão aqui, eles estão em guerra, nós estamos sendo contatados e devemos despertar. Essa questão de nós devemos despertar é muito interessante, porque o mundo está caminhando para uma situação que as pessoas só vão acreditar quando veem, e essa situação não está muito longe. Há previsões aí para mudanças drásticas a partir de 2023. Há profecias, não só profecias, como enfim, que fala na situação que o mundo vai ficar, situação tipo aquela lá aquela situação caótica que é descrita no Apocalipse. Então, vou ver se eu falo alguma coisa aqui em relação a tudo isso. A gente vê o que está acontecendo ultimamente aqui na América Latina. Tem uma espécie de uma onda de instabilidade vindo para ir de leste para oeste, então o mundo árabe, aquele lado do mundo acho que é leste, nós estamos no oeste, então eu diria que há uma onda de instabilidade em todos os setores da sociedade vinda de leste para oeste, quer dizer, veio do mundo árabe, onde muitos países estão na cinza. Situações como a Síria, porque o que a gente, e agora a gente vê a situação em que o povo palestino está. Enfim, o mundo árabe tem vários países que foram praticamente destruídos, estão na ruína. E essa onda de caos está vindo de lá para cá. Há uma coisa trágica, porque isso chegou na América Latina, já era tempo. Isso está na agenda Illuminati, isso está na Bíblia, que é também uma agenda, e é uma agenda desgraçada, porque acho que a maioria das pessoas se compreendessem o que a Bíblia descreve realmente nas entrelinhas, por trás das palavras que tem escrito nela, as pessoas buscariam despertar imediatamente, abandonar a Bíblia, abandonar o Deus Javé e buscar conhecer uma verdade que está muito mais profunda, muito mais oculta e que tem a ver diretamente com a humanidade. Mas vamos lá. Então, no momento, o que acontece? O avistamento de UFOs no mundo inteiro tem crescido de forma que nunca teve dessa forma. Muita gente contatada, existem muitos programas ufológicos, tem muita gente vendo e conversando com ETs. Eu mesmo, pela gente ter contato com muita gente, a gente ouve muito relato de pessoas que têm contato com os alienígenas, não sabe se eles são realmente bons, não sabe. Tem muito alienígena, tem muita gente sendo contatada por ETs muito bonzinhos, com toda boa vontade, o desejo de ajudar a humanidade, porque isso e por aquilo, porque é tempo de elevar a frequência para ir para a quinta dimensão. Tem toda uma coisa que eles dizem para deixar a pessoa se sentindo privilegiada por conhecê-los e por ter contato com eles. Enfim, e uma coisa é preciso ser dito, uma coisa é clara. Assim como o Pablo diz, e não só o Pablo, para quem presta atenção sabe que a primeira coisa, há dois grupos em guerra. A questão alienígena é absolutamente real, só quem acredita que a gente está sozinho no universo, quem ainda acredita que a gente está sozinho no universo tem que ter uma mente muito pequena, porque há uma lógica muito simples. A questão se for como a ciência diz que há bilhões de planetas, só na nossa galáxia, acreditar que no meio de um universo tão vasto, com bilhões de planetas, estamos nós aqui perdidos num quadrantezinho insignificante do universo, num planetinha de nada e como raça única e mais. A raça única e especial de um Deus, acreditando que o ser humano é o máximo, que é a criação máxima de um Deus que
É preciso ter uma mente muito pequena, uma capacidade limitadíssima de raciocínio, porque não há a menor lógica nisso. A realidade é que os ETs são divididos em dois grupos. Há muitas raças em contato com a Terra. Dizem que os Estados Unidos já abriu o verbo e falou que há pelo menos 70 raças em contato com a Terra. Então, hoje em dia, se ouve falar em felinos, em pleiadianos, em venusianos, em arcturianos, em uranianos. Vê-se aos montes falar sobre isso aí. A realidade é que a questão extraterrestre é real. E os ETs se dividem em dois grupos. E a Terra está no meio de uma batalha entre eles. A Terra se encontra numa situação, vamos dizer assim, de certa forma, só de certa forma especial. Especial por um lado e por outro lado, na verdade, se encontra numa situação que, ao invés de ser privilegiada, se tornou vítima de uma desgraça. Por quê? Porque desde o início do homem, desde quando o Homo sapiens na Terra foi criado, que há uma questão de poder entre dois grupos alienígenas, ou melhor, dois grupos de deuses. Os deuses criadores que precisaram criar o homem da maneira que o homem é, para que o homem desse sentido a essa criação fajuta, que é o nosso universo. Era preciso dar um sentido, e o homem trouxe sentido a isso. Só que para isso houve uma coisa muito grave, que enquanto a criação era muito lenta, os deuses criadores, como a Bíblia fala, precisaram prender o espírito do homem nesse universo material criado, nesse corpo e alma materiais. Uma coisa sobre os deuses é que eles são espíritos de tremendo poder e não são materiais. Quando eles usam a forma material para se manifestar, eles usam algum tipo de limitação da capacidade humana de perceber o todo que eles são. Até porque não tem como haver uma interação entre os verdadeiros deuses, que são espíritos de tremendo poder e energia, com o corpo humano, que possui uma constituição material baseada no átomo de carbono. Bom, isso é o que a ciência diz. Há uma verdade também por trás da química da Terra, que é toda uma farsa. A tabela periódica é uma farsa. Então, o que é que acontece? Que há dois grupos de deuses em conflito. E a gente está no meio dessa guerra. De certa forma, a gente é o motivo da guerra. Isso eu preciso me aprofundar mais para frente nesse assunto. Mas, de certa forma, a gente é o motivo da guerra. A gente está no meio desses dois grupos e é preciso que o homem desperte, porque é preciso assumir um lado, é preciso o homem conhecer quem é, compreender quem é para assumir conscientemente um lado. Aí eu comecei falando na situação do planeta. A Terra tem um testemunho da ação dos deuses. Quando você vê o mundo antes de Javé surgir na Terra, quando você vê civilizações como o Egito, com as pirâmides, que são uma coisa grandiosa e impossível de se reproduzir hoje com toda a tecnologia humana. Quando você vê cidades como Machu Picchu, que está em ruínas, mas há cidades intactas como a Cidade do Sol, se eu não estou enganado agora, me desculpa aí, não sei se é na Guatemala, que é uma coisa incrível. Enfim, o mundo está cheio de testemunhos da ação desses deuses, com obras que vêm de 14 ou 28 mil anos, como as pirâmides. Mas, enfim, há no mundo, o planeta está cheio de testemunho da ação extraterrestre na Terra. E até antes do surgimento do monoteísmo de Javé, você pode ver, basta pegar qualquer livro que fale sobre essas construções megalíticas, como pirâmides e tal, que você vê a tecnologia que esses caras tinham. E a sociedade humana, até aquele ponto, parece, quando a gente olha para essas cidades, parece que vinha em ascensão, ou seja, em evolução. A humanidade vinha evoluindo. Então Javé surge no cenário mundial, assume o controle do planeta, vamos dizer assim, se torna o Deus maioral. E se você prestar atenção, a única coisa que Javé construiu, ao contrário dos outros, os outros deuses construíram pirâmides, cidades magníficas e tudo, e a única coisa que Javé construiu, não construiu nenhuma pirâmide, construiu o templo de Salomão, que era só um açougue onde ele ficava o dia inteiro comendo churrasco, se esbaldando com o cheiro da carne queimada. Enfim, todo o Antigo Testamento diz e prova que Javé é um simples ET que gosta de churrasco, muito churrasco, gosta de sangue,
todo o Antigo Testamento descreve isso. Então, só para explicar, já que eu entrei aqui, abrir um parêntese e dizer que, assim como outros, o Pablo Santa Cruz cita o fato de que os ETs, que muitos hoje são contatam a humanidade, muita gente achando que eles são bonzinhos e tudo, adoram o sangue, as vísceras, o sangue humano e de animais, as vísceras, e se comprais a adorador humana. Muitos dos relatos de abdução são experiências terríveis, traumatizantes para as vítimas desse negócio. Então Javé, a única coisa que Javé construiu foi aquele açougue lá que chamam de Templo de Salomão, onde ele adquiriu escravos psicopatas leais, tipo Abraão e os levitas, depois que efetuavam os sacrifícios, preparavam todo o sangue, todo o churrasco, enfim. O Templo de Salomão nada mais é que um açougue onde Jeová ficava escondido num canto lá chamado Santo dos Santos, aproveitando o churrasco e se escondendo, porque se alguém visse ele entraria em pânico. A própria Bíblia fala que ele sai fogo da boca dele, fumaça das narinas, que é um fogo devorador, e Abraão, quando a única vez que a Bíblia descreve um cara que veio, ele foi Abraão e entrou em pânico. Deve ter falado, pô, que diacho é isso? Então, Jeová, é preciso, sim, voltando à situação da Terra, está vindo uma onda de caos do leste para cá. Os países que ainda tinham um pouco de paz, como o Brasil, entraram na agenda agora, é preciso, a sociedade vai desmoronar. Eles criaram, por exemplo, à direita e à esquerda, espiões dessa turma de Javé, os maçons iluminados e tudo que trabalham para eles, para esses deuses hoje, para essa elite global que tem no topo da pirâmide seres que não são mais humanos, já são ETs da mais alta, enfim, já não são humanos, o próprio Javé. Espiões se infiltram na sociedade como se infiltraram agora no Brasil, definem, deixam claro à direita e à esquerda, depois fomentam a revolta da população contra o governo. O primeiro passo, eles corrompem o governo a ponto da população não aguentar mais. Os espiões maçons e de outras seitas satânicas de Javé. Então se infiltra, a primeira coisa, corrompe o governo a ponto da população não aguentar mais e clamar por uma solução. A esquerda, no caso do Brasil, se torna ferrenha, planeja derrubar o governo. A completa agitação social é o passo seguinte. Aí os infiltrados, os sionistas, armam a direita e a esquerda e provocam a revolta. E aí nem a direita nem a esquerda nunca ganha. Aconteceu assim na Síria, o governo e o povo lutando contra, a União Soviética fornecendo arma para o governo e a União Soviética fornecendo arma para os rebeldes e os Estados Unidos para o governo. Termina ninguém ganhando, a população se dizima, daqui a pouco o país está às ruínas e aí os Illuminatis compram aquilo a preço de banana, enfim. Os Estados Unidos têm hoje o petróleo do Iraque, do Kuwait e de países assim. E chegou a vez do Brasil. É preciso que a população brasileira, em primeiro lugar, para se livrar do efeito nefasto desses negócios, esqueça esse negócio de direita e esquerda. Então, os dois grupos em tempo de se morder. Isso vai levar os dois isso pode levar os dois a uma revolta e o país a um caos social mais do que já está. Degride-se a educação como a gente vê no Brasil, a maçonaria tomando de conta de todas as religiões, por trás de todas as igrejas, manipulando as massas crentes. Então, a nível físico, o que está acontecendo é isso. Essa briga desses dois grupos de deuses gera caos na população. Isso tem um objetivo. Esse objetivo está descrito no Antigo Testamento, na Bíblia, e nos protocolos dos sábios de Sião. E o que é que acontece? Como há um conflito na Terra e há um conflito no céu entre dois grupos de ETs, é preciso que quem tem vontade de conhecer a verdade, quem quer saber o que está acontecendo, quem quer saber em que lugar ela fica colocada nesse drama todo, leia o livro O Mistério de Bela e Sena Vilca. É preciso entender o que está acontecendo na Terra, é preciso saber de onde a gente vem, por que a gente está aqui, para onde é que a gente deve ir e o que é que vai acontecer se a pessoa não despertar. Então, quem tem vontade de conhecer a verdade, uma verdade que nunca foi dita, o único livro que explica a verdade até o momento é o livro Mistério de Bela e Sena Vilca. Se você ler o protocolo do sábio de Sião, vai entender como funciona o plano da sinarquia para que haja esse conflito na Terra que a gente está vivendo agora, esse caos. Você lê a Bíblia, você vai ver quem é Jeová, como Javé age e qual é o povo eleito dele na Terra, o que é que ele pretende. Está escrito no Antigo Testamento. E se você ler o livro O Mistério de Bela e Sena Vilca, você vai ter o fechamento da história. Você vai ver aonde tudo se fecha.
e o ponto onde você está e por que precisa despertar. É hora de despertar, o homem desperta agora, ou então dana-se, entendeu? É preciso, a gente chegou num momento crítico, ponto de mutação, ou a humanidade desperta, ou danou-se tudo. Então, a princípio é isso que eu queria dizer. Depois eu complemento mais alguma coisa aí. É isso.